Paz contigo. Hoje, no terceiro episódio da nossa série Almas Silenciosas, nós vamos tratar de um assunto muito presente no nosso tempo: a ansiedade silenciosa. Então, este é mais um tema que nós vamos tratar aqui no programa Jardim de Deus, a cura para a sua alma. Tem gente que parece muito bem por fora, mas por dentro a sua alma está gritando. 1 Pedro 5,7 nos orienta para entregar todas as ansiedades a Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Dr. Francis, o que é essa ansiedade que paralisa e sufoca? A ansiedade, ela, antes de tudo, precisa ser encarada como um mecanismo de defesa que é necessário. Necessário porque, do ponto de vista da sua origem, nós encaramos o ser humano como sendo um ser da espécie animal, onde existiam riscos reais, né, remontando aí a época das cavernas, por exemplo, onde você estava em contato muito próximo com a natureza, predadores, e isso caracterizava um risco constante. O que é ansiedade? Você, diante de um risco, dispara alguns mecanismos que ele vai ter o gatilho a partir do psicológico. Você percebeu algo que a sua mente interpretou como um risco. E ele vai preparar o seu corpo para a reação de fuga ou de enfrentamento. Então isso é ansiedade. Por exemplo, você se depara com um assalto, por exemplo, né? Um assalto onde sua vida está em risco. A partir dali, você vai ter a leitura do que está acontecendo, a sua mente interpretou o risco de extermínio e a partir daí você vai disparar esses mecanismos. Taquicardia, porque seu coração vai ter que bater mais rápido, para o sangue circular mais rápido, vai alterar sua respiração, porque você vai precisar oxigenar o sangue que vai ser transportado para o cérebro. Você vai ativar uma parte do seu cérebro que é mais reativa, porque diante de um risco não dá para você ficar fazendo análise, você tem que, de fato, passar a uma ação de fuga, de enfrentamento, seja qual for. A sudorese, porque nesse momento que seu corpo está preparado para correr, você vai começar a aquecer, e a sudorese é uma forma de resfriamento. Todo é um mecanismo ajustado para esse enfrentamento ou fuga diante de um perigo iminente. Isso é a ansiedade original, certo? Atualmente, nós não temos esse tipo de risco no cotidiano, como era antigamente, né? Hoje, sim, você tem riscos de assaltos crescentes, mas o risco de você, igual na época, encontrar um tigre dente de sabre na esquina, isso aí não existe mais. Entretanto, nós temos outras formas de exposição social que são interpretadas como um risco. Não um risco de vida, mas um risco de destruição da própria imagem. A gente fica muito preocupado com o olhar do outro. Então você vai ser exposto a uma prova, por exemplo, onde você ou vai ser aprovado ou vai ser reprovado. Diante do risco da reprovação, você começa a disparar esses mecanismos de ansiedade. É o fruto dessa ansiedade primitiva. Diante de uma apresentação pública em que você pode ser aclamado ou você pode ser reprovado, rejeitado, também vai despertar esse risco de destruição da imagem, destruição do meu eu psicológico. Eu vou estar exposto. Essas situações geram ansiedade. Então você vai ter gente com ansiedade diante de um auditório, diante de uma exposição de um trabalho, diante de uma prova que vai ser realizada. E essa ansiedade é normal. Ela é normal. Ela só passa a ser anormal quando a reação se torna desproporcional ao perigo. Quando você, por exemplo, tem todos esses sintomas desencadeando, sudorese, taquicardia, todos esses sintomas desencadeando,
e o perigo não está ali. Não tem o ladrão ali, não tem a exposição pública ali, não tem o tigre dente de sabre na esquina, mas esses mecanismos disparam. E a gente fala assim, aconteceu do nada. Nunca é do nada. Ele sempre tem um motivo. E quando você passa esse nível, mesmo que o motivo seja desconhecido por ele ser inconsciente, já é um transtorno. Então você vai do normal ao patológico, dependendo da intensidade e a proporcionalidade ao risco existente de forma real. Muito bem. Agora é interessante porque quando a pessoa está lidando com ansiedade numa circunstância dessa, por exemplo, né? Ela acaba antecipando uma série de sentimentos ou de circunstâncias, muitas delas possíveis, muitas delas não são factíveis, não aconteceram, não é fato, mas você já antecipou elas e já, às vezes, determinou sobre ela. Então, isso é uma situação, na verdade, que pode gerar uma autossabotagem, não é? Como é que lida com isso? Como é que dá para vencer essa situação de autossabotagem quando você é uma pessoa que está sujeita a esses níveis de ansiedade? 99% dos nossos medos que geram a ansiedade não acontecem. 99%. Isso aí é estatístico, né? Então você tem, de fato, o medo como o sentimento por detrás de um quadro de ansiedade. O medo da desestruturação, por exemplo, né? O medo de perder a imagem. E esse medo, 99% dele são por coisas que não vão acontecer. Essa antecipação. E por causa desse medo que chega a ser paralisante em alguns casos, é que vai gerar realmente isso que a gente chama de autossabotagem. Mas ele é estrutural. Quando se trata de um medo que não tem nenhum risco evidente na minha frente, ou se tem, ele é desproporcional. Por exemplo, você tem medo de cachorro. É natural que a pessoa tenha medo de cachorro, porque tem cachorros que atacam, tem cachorros que são mais ferozes. Mas se torna desproporcional quando você tem esse mesmo medo, e esse medo é paralisante, e você está com medo de um filhotinho de cachorro, por exemplo. É desproporcional. Eu já tive casos que eu tratei de pessoas que, quando ela estava diante de um cachorro como esse, mesmo que fosse um filhotinho, ela subia em cima de mesa, em cima de cadeira, em cima de quem estivesse ali na hora, justamente como uma forma de fuga, e que não era proporcional ao risco, mas também ela não tinha controle sobre isso. Esse medo exagerado, ele já deixa de ser medo e passa a ser fobia. No caso específico aqui, uma zoofobia. Esses medos paralisam. Uma pessoa diante de um quadro desse, ela vai se paralisar. Ela perde a capacidade de raciocinar e entra com uma mente reativa, voltada exclusivamente para evasão, para fuga ou para o enfrentamento. Se você tem isso de forma latente, estrutural, não tem, o gatilho não está ali, ele não precisa estar ali, não tem nenhum tipo de risco, mesmo que desproporcional, e você ainda assim dispara isso. Isso aí é porque o conteúdo ameaçador não está fora, está dentro. Na estrutura psicológica da pessoa, ela está na iminência de uma desestruturação, que pode ser desde uma ideia de eu não sou quem eu deveria ser, estou me perdendo em termos de lugar, em termos de vínculos, como nós já tratamos nos episódios anteriores, e ao longo do tempo ela começa então a sofrer aquela ameaça. Você já deveria ser o homem ou a mulher e você ainda é a criança. Essa cobrança que me empurra para um lugar que eu não conheço, me empurra para um lugar que eu deveria estar e não estou, pode soar como ameaçador. Me transformar num homem ameaça a minha estrutura infantil que eu tenho hoje. E aí eu começo a me sentir ameaçado e esse é o meu
é o meu tigre dente de sabre. Essa é a minha ameaça, que é interna, ninguém está vendo. Nem eu sei da existência dela, mas tem algo me impulsionando. Você não está vivendo o que você deveria ser. E a ideia de ter que viver significa deixar de viver o que eu estou sendo indevidamente. E aí está a ideia da desestruturação. A partir daí, eu começo a reagir a um perigo que eu não estou vendo. E vai me paralisar tal qual os perigos reais. Uma pessoa que sofre disso, por exemplo, a estrutura dela é infantilizada, ela está sendo empurrada para o crescimento, está sentindo a estrutura infantilizada ameaçada, ela vai boicotar qualquer tipo de crescimento. Ela, por exemplo, recebe a proposta na empresa onde ela está de subir um posto ou uma promoção. E nessa promoção agora ela vai, por exemplo, dirigir uma filial em uma outra cidade. Diante da promoção, ela fica alegre, ela comemora, ela fala com todo mundo, ela começa a comentar com todo mundo. Mas passa uma semana, 2, aquela alegria vai dando lugar ao medo. Por quê? Ela está crescendo e o crescimento é desestruturante para ela. Então ela vai boicotar o crescimento com pensamentos de: e se eu não der conta? E se lá eu não conseguir conduzir bem? E se minha vida lá não for boa para minha família? Se chamarem minha atenção. Exatamente. Coisas que poderiam ser normais, mas que para ela já vai despertar com um medo desproporcional, a ponto dela, às vezes, nem aceitar a promoção, boicotar o próprio crescimento, ou em aceitando a promoção, não conseguir, de fato, desenvolver o trabalho por conta dessa ideia de que ela não pode crescer. Ela vai, assume a função e começa a se auto-sabotar. Faz coisas que não deveriam ser feitas e depois reconhece e diz assim: nem sei como eu fiz isso. Não sei por que eu fiz isso. Porque não é mente ativa, é mente reativa. De forma que a autossabotagem é um mecanismo de defesa contra a ameaça. E nesse caso, a ameaça não é o ladrão na esquina. A ameaça é o próprio crescimento. E ela precisa boicotar o próprio crescimento, o que está lhe trazendo ansiedade. Essa é a ansiedade paralisante. Muito interessante. Sim, agora, quando a pessoa entende que está nessa situação, nessa circunstância, né, de privar, né, de se sabotar, de ficar ali se prejudicando, ela tem alguma saída? Ela pode buscar ajuda? De que forma? Qual é a porta que ela pode encontrar essa saída? O empoderamento pessoal vai trazer para ela segurança, vai trazer para ela o afastamento desse medo, a capacidade de enfrentamento desse medo, porque justamente a ideia de não conseguir vencer é que faz com que ela veja o oponente como uma ameaça. Vamos aqui pegar o exemplo de Davi. Diante da ameaça do Golias. Era uma ameaça real, mais forte do que ele. O próprio Saul o adverte dizendo: olha, você é um pastor de ovelhas, sem experiência nenhuma de guerra, o menor da casa do seu pai, e ele é um homem de guerra, experiente. Ele diz que ele é homem de guerra desde a sua juventude, ou seja, muita experiência de guerra, além de ser um gigante. E essa aparência histórica de Golias é suficiente para causar um pânico em todo Israel. Todo Israel ficou ansioso com essa ameaça, porque tinha-se o costume de, diante do confronto entre dois exércitos, para evitar matança, que eles fizessem um duelo. Um exército apresentava o seu guerreiro e o outro exército apresentaria também o guerreiro. Somente os dois lutariam e quem vencesse pouparia uma guerra e uma carnificina. E Golias estava ali como um representante para a batalha. E ele era uma ameaça tão grande
não só pela aparência, pela força, pelo tamanho, mas pelo histórico de vitórias, que nem Saul, que era o que mais se sobressaía em termos de tamanho dentre o povo de Israel, ousou enfrentá-lo. De sorte que por mais de uma vez ele descia, se apresentava para a luta, convocava o oponente e ninguém tinha coragem de ir. Risco real, iminente. Sim. Quando aparece Davi, Davi se comporta de maneira oposta. De todo o seu estereotipo e todo o seu seu conhecimento de batalhas, experiências de guerra, o colocava em posição de desvantagem. Mas na cabeça de Davi, ele tinha algo que o colocava em vantagem. Ele chama Golias de incircunciso. A circuncisão era a marca de Deus no seu povo. Então, quando ele diz que Golias era incircunciso, ele estava dizendo, olha, ele não tem a marca de Deus, mas eu tenho. Isso é empoderamento pessoal. E quando ele acredita em quem ele é, porque ele tinha a marca de Deus nele, ele não olha para o externo como um perigo, como uma ameaça. Ele compara aquela ameaça com o que tinha nele. E cai direitinho aí aquela expressão que maior é o que está em nós do que o que está no mundo para esse quadro. Essa mudança de mentalidade muda quem eu sou diante do meu outro. E a partir daí a ameaça desaparece e tende a desaparecer também toda a ansiedade que vem por ela, né? Verdade. As palavras de Davi, naquele momento, quando ele chamou Golias de incircunciso, ele falou assim, ó, quem é esse incircunciso para falar contra o exército do Deus vivo? Então ele mostrou justamente a referência dele. A referência de Davi nem era a sua própria expertise, não era a sua própria habilidade como guerreiro, mas a referência de Davi, naquela ocasião ainda tão jovem, a referência dele é justamente o Deus poderoso, o Senhor poderoso. Mas percebe que isso estava na cabeça dele? Exato. Estava internalizado nele. E como que ele internalizou isso? Como que a gente internaliza isso? Experiências pessoais. Não foi do nada. Ele enfrentou um leão e o venceu. Enfrentou o urso e venceu. Ele foi criando o complexo de ideias de que ele era capaz. Qualquer um teria medo do leão, qualquer um, inclusive o próprio Davi deve ter sentido medo do leão. Mas no momento que ele enfrentou o seu medo e venceu o seu medo, opa, aconteceu uma vez, aconteceu de novo, aconteceu outra vez, vai acontecer, estou garantido. Então ele foi criando a ideia de que ele era capaz através de um processo de repetição, razão pela qual a gente busca na clínica Jardim de Deus implantar esse processo de repetição. Você não chega lá sem problemas. Pelo contrário, você vai para lá porque você está enfrentando o problema. Mas o que você ouve, o que você aprende e principalmente o que você experimenta naquele momento te coloca na condição de superioridade. E aí a ansiedade desaparece uma vez que a ameaça deixou de ser desestruturante. E se você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se torna um padrão. E existem ameaças, né? A gente pode dizer que existe ansiedade que é saudável, que é diferente do que a gente considera patológico, né? Quando a gente fala na cura da alma dentro da clínica Jardim de Deus e sobre uma ansiedade que é silenciosa, às vezes ela está ali, a pessoa está lidando com ela, está sofrendo, mas ainda não sabe o que é. E aí ela vai, através da sua própria, né, defesa, lidando de formas, digamos assim, de formas mais difíceis ou de formas inesperadas com essa ansiedade. Quando ela chega na clínica Jardim de Deus, que ela começa a identificar e ter essa dosagem, né, de empoderamento, qual que é o caminho ali para essa pessoa que chega ali com essa ansiedade silenciosa? O caminho a ser trilhado para reverter o quadro é o mesmo de quem chega com a ansiedade patológica, que a patológica é ruidosa, né? Mas observa que a ansiedade, ela está ligada, nesse caso, essa ansiedade silenciosa,
ela está ligada à falta de segurança, falta de confiança. Então, se eu acredito na providência de Deus, se eu acredito que nada me faltará e permaneço ansioso pelo que pode estar faltando, pela falta da providência, pela própria incapacidade, essa crença em Deus, ela está deficitária. Eu não consigo ser, de fato, filho ou filha de Deus e, ao mesmo tempo, estar ansioso. É como se eu creio no poder de Deus, mas eu não estou reconectado com Ele. O caminho é reconexão dos vínculos, posicionamento como filho de Deus, como pai, e reconstrução desse vínculo, até que haja uma nova identidade que traz esse empoderamento pessoal e, a partir daí, eu consigo, de fato, confiar. Porque não é uma coisa que meu cérebro desconhece. Não dá para eu falar assim, eu confio na providência de Deus sem ter experimentado. É a história de Davi. Ele experimentou a providência, ele experimentou o sucesso e aí ele confiou. Para você experimentar, você tem que acreditar, entender o que a gente faz através do esclarecimento nas palestras, nas ministrações e sentir. É o que a gente faz no impacto emocional profundo que é causado pela presença genuína do Espírito Santo, em especial no último dia, onde você tem uma imersão que é espiritual e afeta a sua alma positivamente. É como se fosse um trauma ao inverso, uma experiência muito positiva. E a partir dessa experiência positiva, causando um impacto emocional profundo, repito, não é algo emocional, é algo espiritual que, por consequência, por ser veracidade, alcança o emocional e dá essa experiência. Aí sim, nesse estado, a pessoa passa a confiar. Porque ela está experimentando, ela está sentindo, Deus está ali, ela está vendo. Ela está conseguindo ter um contato, uma religação com Ele. E o empoderamento pessoal surge a partir dali. E somente assim ela vai abandonar as práticas de defensiva. Porque o perigo já não é tão mais intenso quanto parecia antes. Isso traz luz, né? Nessa caminhada, nessa ansiedade da pessoa, porque às vezes a pessoa está tão ansiosa que ela fica até pensando, né? Será que eu vou e a clínica vai ser uma solução para mim? Às vezes a pessoa está tão ansiosa que ela já não sabe nem que caminho percorrer. E chega na clínica, ela tem essa dosagem, né? Ela tem essa carga aí de conhecimento, de palestras, do espiritual que se move ali. E na clínica as pessoas têm a oportunidade de passar por um atendimento individual. Então muitas pessoas vão em busca desse atendimento porque acham que ele sozinho, né, ou que ele é o principal onde ela vai achar ali a solução. Só que quando ela chega nesse atendimento, ela já viveu tantas coisas ali que gerou o empoderamento dela, que fez ela resgatar a sua identidade, tudo que ela necessitava, que ela já chega ali nesse atendimento individual com essas questões já tratadas e resolvidas, né? É como se a ansiedade dela ali desaparecesse. É um alívio? Exato. O inimigo já não é tão gigante quanto antes. Ela já descobriu ali, né, a sua força, né? Exatamente. Então ela começa a se igualar, né, a se equiparar, né? O que era gigante, o que era fobia, vai diminuindo. É porque, como eu disse, 99% dos medos não se concretizam, não são fatos concretos. Isso já é uma questão que já desmonta toda essa realidade psíquica só no fato dela receber a iluminação e conseguir enxergar quem ela é e o lugar dela, ela consegue modificar isso. E os problemas que são reais, digamos aquele 1% que sobra ali, a solução muitas vezes já está ali, só que o medo não te permite ver. E quando ela tem essa iluminação que diminui o medo, vem a clareza e ela consegue enxergar que ela é capaz de resolver. Ela floresce, né? Floresce. Muito bem. Diante disso que nós tratamos hoje, nós temos aqui também alguns testemunhos de pessoas que viveram situações na vida e na Clínica Jardim de Deus entenderam aquilo que podem fazer, o caminho novo que eles podem tomar.
Então fique com esses testemunhos e já já nós voltamos. Cheguei aqui na Clínica da Alma muito mal, muito triste, com vontade até de desistir. Mas Deus me mostrou o tanto que Ele é presente, me quebrantou, me colocou num lugar que é meu, de herança, que eu sou filho. Estou chorando não de tristeza, é de felicidade. E daqui pra frente vai ser tudo diferente. Deus transformou minha vida. Esse é um ano de renovo. Obrigado, Senhor. Eu confesso que eu vim mais por insistência da minha esposa. Ela sempre me chamou, ela veio em 2023 e ela amou, gostou muito, e sempre ficou insistindo para me vir. Mas eu achava que era só balela, achava que não acontecia nada. E na sexta-feira, quando a gente chegou aqui, eu já senti a presença de Deus neste lugar. E no sábado pela manhã, a primeira ministração, eu estava com uma certa dor na cabeça, que eu vim passando isso há um mês já, mais ou menos. E na primeira ministração, acho que é do pastor Wagner, não lembro o nome dele certo. E depois da ministração, essa dor foi embora, até comentei já com a minha esposa. E ontem, o dia inteiro, as ministrações, pude absorver bastante isso e creio que estou saindo daqui transformado. Você já viu a partir desse programa que tem solução para a sua ansiedade? A partir dos depoimentos, pessoas que viveram algo extraordinário com Deus. E nós estamos aqui para te fazer o convite, que esse momento é para você viver também esse extraordinário de Deus. Nós não sabemos qual é a sua carga, o que você está sentindo, nem qual é a sua dor. Mas nós sabemos que a Clínica Jardim de Deus é um caminho para você ressignificar a sua vida. Então, procure aqui, você vai ver aqui o site para você saber mais informações, para você se ligar sobre a nossa agenda anual. Nós ainda temos mais clínicas para esse ano, ou seja, ainda tem chance para você. E temos também a nossa rede social, o @Clínica Jardim de Deus, para você nos seguir no Instagram, conhecer o nosso ministério e ser abençoado através dele. Se você deseja contato no WhatsApp para ter mais informações, o número é 31 97220 9899. E todas as quintas-feiras, no culto Sarando a Alma, na Igreja Batista Getsemane, no Salão Diamante, às 19h30, nós temos um encontro marcado com você. Semanalmente, nós te aguardamos. A ansiedade cala a alma. A presença de Deus devolve a voz. Nos encontramos no próximo programa Jardim de Deus.